Fala pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Aloysio, para quem não me conhece ainda. Bom, hoje vou trazer de uma forma bem simples como o condomínio chega no valor da taxa de condomínio, visto que vamos ter uma assembleia agora dia 23 e vamos falar sobre isso. É importante que antes vocês entendam como que o condomínio chega nesse valor que é cobrado todos os meses de vocês, certo? Vamos lá. Os três pilares da taxa de condomínio são as despesas ordinárias, extraordinárias e fundo de reserva, tá? As despesas ordinárias são aquelas despesas com água, luz, né, com os funcionários, com a manutenção da piscina, né? As despesas extraordinárias são aquelas despesas que recaem no condomínio quando alguma coisa quebra, né? Uma porta, um portão, um motor, né? Então são as despesas extraordinárias. E aquele fundo de reserva, o fundo de reserva, ele é importante para o condomínio, né? Quando o condomínio vai fazer algum serviço e que não tem esse dinheiro em caixa ainda, então ele começa a se preparar antes, né? Uma pintura de um condomínio, né? Normalmente é um valor muito alto e o condomínio precisa se preparar antes para quando chegar no período de fazer a pintura, a gente ter esse dinheiro em caixa para bancar essa manutenção. Bom, Aloysio, já entendi como funcionam as despesas ordinárias, extraordinárias e o fundo de reserva. Vamos lá, pessoal. Vamos ver esse exemplo aqui de um condomínio que está sendo criado, né? Então, o condomínio está nascendo e para isso a gente precisa previsionar as despesas desse condomínio, né? De que forma, Luísio? A gente vai pegar um condomínio de um porte parecido, né? Um porte igual ao nosso. Nesse exemplo aqui eu coloquei um condomínio com 240 unidades, a gente vai pegar um condomínio nesse porte e vai ver o comportamento daquelas contas, né, durante um ano, e a gente vai trazer para a gente aqui, né. Nesse caso aqui está resumido, tá, de uma forma para que facilite o entendimento de vocês, mas aqui vou estar explicando. Essas despesas ordinárias, extraordinárias e fundo de reserva são aquelas que eu falei no início, né, que no caso aqui nessas despesas ordinárias está inclusa a água, o gás, né, os funcionários, as despesas com as manutenções preventivas, né, então está tudo incluso aqui, né, e nesse caso deu esse total aqui, né, esse aqui é um exemplo, tudo bem, gente? É só um exemplo. As despesas extraordinárias são aquelas despesas que são uma bomba que queimou, que você precisou fazer o conserto, né? Uma cadeira que quebrou, que você precisou repor, né? Uma lâmpada que queimou, que você precisa repor. Então são aquelas despesas extraordinárias, né? O fundo de reserva é aquele que eu já falei, né? Aquele dinheiro que o condomínio está juntando, né? Para fazer uma reforma, né? Ou aquisição de algum bem, enfim, ele está juntando esse dinheiro aqui. Normalmente eles juntam para fazer uma pintura, né? O condomínio precisa dessa manutenção, né, em um determinado tempo, tá? Então vamos lá. Nessa soma aqui dessas despesas deu uma despesa no total de 50 mil reais. Então eu preciso ter esses 50 mil reais no final do mês para poder pagar essas despesas. Eu não posso ter menos que isso. Eu tenho que ter os 50 mil. Essa é a nossa meta, certo? Então, aqui essa previsão de arrecadação, vou colocar os 50 mil. Porque lembrando, o condomínio não tem lucro, tá? O condomínio é o rateio dessas despesas aqui pela quantidade de moradores. Então, se a gente colocar aqui 50 mil, que é a previsão de arrecadação que a gente está colocando aqui nesse exemplo, a gente coloca aqui dividido por 240, vai dar uma taxa de R$ 208,33, né? Uma taxa de R$ 208,33, né? Só que não é bem assim, né? Todos os condomínios têm a inadimplência. A inadimplência
ela existe em qualquer condomínio, tá, gente? E a gente tem que previsionar isso quando a gente está criando a nossa planilha financeira, tá? Mas, Aloysio, esse condomínio ainda nem existe, como é que tem inadimplência? Lembra que eu falei que no final do mês a gente precisa arrecadar os 50 mil, que é a nossa despesa, certo? Vai ter 20% das pessoas desse condomínio aqui, tá? 20% desses 240 não vai conseguir pagar a taxa de 208,33, né? Não vai conseguir porque não quer, Aloysio? Gente, tudo pode acontecer nessa vida. A pessoa pode ter perdido o emprego, tá? Alguém pode ter adoecido na família dessa pessoa, tá? Então, e principalmente nesse momento, muita gente vem perdendo o emprego. Então, tudo pode acontecer. Então, eu coloquei esse 20% aqui porque é a inadimplência em média no Brasil. Então, como a gente ainda está chegando, né? É um condomínio novo que a gente está criando, que ainda vai se iniciar, a gente coloca esse percentual que é em média no Brasil, que é 20%. Então você vê aí que a gente previsionou a arrecadação de 50 mil, mas quando a gente coloca os 20% de inadimplência, já cai 10 mil aqui, né? Então você não está batendo mais a meta dos 50 mil. Você precisa de 50 mil, mas só tem 40. E como é que faz agora? Né? Aí não vai ter dinheiro para repor, para colocar, para pagar as contas, né? A água, a luz, né? Não vai ter dinheiro para arcar com essas despesas. Então, o condomínio ele precisa de qualquer forma bater 50 mil. Como é que ele faz? Ele vai ter que previsionar uma arrecadação maior, né? Maior do que 50 mil. Nesse caso aqui, ele vai precisar ter uma arrecadação maior, uma arrecadação de 62.500, tá? Então você vê aí que dessa forma ele conseguiu bater aquela meta dos 50 mil, né? Então ele precisou aumentar a previsão de arrecadação, e aumentando a previsão de arrecadação, né, você vê que aumentou o valor da taxa de condomínio, que agora é 260,42. 260,42, certo? Então, mas Aloysio quer dizer que agora eu estou pagando por essas pessoas que não estão conseguindo pagar em dia. É isso? Infelizmente, gente, como eu já falei, né, as coisas da vida acontecem, né? Em todo condomínio vai existir inadimplência, em qualquer condomínio que você for, ele vai existir essa inadimplência. Infelizmente, é a realidade, tá? Mas e aí, o condomínio vai perder esses 12.500, que é da inadimplência, né? Olha, o condomínio vai continuar cobrando esse dinheiro para recuperar, tá? Ele vai recuperar esse dinheiro, vai ficar no caixa do condomínio, tá? E vou colocar aqui esses exemplos aqui só para a gente ter a gente fazer um comparativo depois. Então vamos colocar 160, 42. Vou colocar aqui 208 e 33. Mas, Aloysio, o condomínio, por estar dando desconto a essas pessoas aqui que estão pagando em dia, ele está perdendo dinheiro? Não, porque se todo mundo, se as 240 unidades conseguir pagar em dia, né, o condomínio vai bater sua meta dos 50 mil, né, e não vai precisar arrecadar de uma forma maior, tá? Então, ele não está perdendo dinheiro, ele só precisou arrecadar um valor maior para que a gente atinja esses 50 mil no final do mês, para que a gente pague as nossas despesas, tá? Então, funciona dessa forma. As pessoas que pagarem em dia, tá? Funciona dessa seguinte forma. Quem pagar até o dia do vencimento vai pagar 208,33, tá? Até o dia do vencimento. Vou dar um exemplo. Se o vencimento é dia 10, quem pagar até o dia 10 vai pagar 208,33. Quem pagar no dia 11 já vai pagar 260,42, certo? Mais multa por atraso, juros.
Agora vamos colocar um exemplo com a garantidora, né? Que no caso tem uma taxa de antecipação, que nesse caso não é 20%, em média aí é 8%. Você está trocando 20 para 8. Nesse caso aqui a gente não vai precisar também arrecadar esse valor, né? A gente pode arrecadar um valor menor. Nesse caso eu vou colocar aqui 54.400, tá? Então você vê aí que a gente já consegue bater a nossa meta, né? A gente já consegue bater a nossa meta com um valor de perca bem menor, né, do aquele visto antes, né? Então, aí a nossa taxa já seria um pouco também menor. Então, ficaria um valor de 226,67. Vou colocar aqui, ó, 226,67. Certo? Lembrando que, como é uma empresa, né, que está fazendo essa cobrança para o condomínio, ela não dá desconto, tá? Mas, Luiz, por que ela não pode dar desconto se eu estou pagando em dia? Porque ela já antecipou, ela já antecipou essa receita do condomínio, o valor que o condomínio precisa, 2 dias depois do dia do vencimento. Então, ela já antecipou isso, né? Ela já pagou para o condomínio, ela teve um risco de você não pagar, né? Então, ela compra esse risco, e esse risco representa 8% do valor da despesa, né? A gente paga para ela correr esse risco de você não pagar, tá? Então, ela antecipa a nossa receita. Por isso se chama a garantidora. No caso, ela não existe um desconto. Vamos aqui no comparativo. Vocês vendo aqui, a taxa de condomínio, com o condomínio fazendo a cobrança, ela fica no valor de 160,42, né? A gente dando um desconto para aquelas pessoas que pagarem até o dia do vencimento, né, vai ficar 208,33. Você já vê aqui que com a garantidora o valor da taxa ela fica bem menor, né, do que esses 260, mas porém fica um pouco mais alto do que o desconto que o condomínio pode dar para aquelas pessoas que pagam em dia, né? Porém a garantidora também não pode dar desconto, como já expliquei. Vamos agora fazer um novo exemplo. Vamos colocar que o condomínio agora já tem um ano, né? Já tem um ano. Ele já tem um ano e a gente já sabe como funciona as despesas aqui no condomínio. E que aquela inadimplência de 20% já é 35%, né? Então, 35% de inadimplência. 35% de inadimplência. Eu vou colocar aqui os 50 mil na previsão de arrecadação, só para vocês terem uma ideia do que acontece. Ó, se a gente colocasse aqui os meus 50 mil para arrecadar para pagar as despesas, a gente perdendo aí 35%, a gente teria uma perca aí de 17.500, né? Então 32.500 não ia pagar 50, né? Então você vê que já não bate, né? Já começa daí que não bate. Mas Aloysio, você está colocando aí um exemplo de inadimplência muito alto e não existe um condomínio com essa inadimplência. Existe sim, tá? No último dia 19 de setembro de 2021, eu consultei a inadimplência e estava em 35%, infelizmente, em 35%. Então, 35% das pessoas, né, dos moradores, não conseguiram pagar a taxa de condomínio ainda naquela data, até aquela data, certo? Então, eu vou ter que fazer uma fórmula aqui de conseguir arrecadar um valor que bata a meta dos 50 mil. Então, eu vou colocar aqui 77 mil. Bom, nesse caso você já vê que já consegue bater a meta, né? Então a gente precisou arrecadar 77 mil para a gente bater a meta dos 50 mil, né? A gente tem uma perca aí de 26.950. Nesse caso, a taxa já seria 320,83 centavos, né? Ficaria uma taxa num valor bem elevado.
A gente, como a gente não está com a garantidora nesse exemplo, a gente poderia sim dar aquele desconto para as pessoas que pagassem até o dia do vencimento, tá? Então, as pessoas que pagassem até o dia do vencimento pagaria 208,54. Lembrando que o condomínio, por estar dando esse desconto, não está perdendo nada, tá? Porque se as 240 unidades pagassem em dia até o dia do vencimento, pagasse R$ 208,54, a gente bateria a nossa meta dos 50 mil, tá? Para a gente pagar as nossas despesas, certo? Agora vamos colocar aqui um exemplo com a garantidora, né? Que é a taxa de antecipação. Então aqui 8%, né? Vou permanecer nos 8%. Você vê aí que já não precisamos ter uma arrecadação tão alta, né? A gente pode baixar esse valor. Mas antes eu vou colocar esses 320,83 aqui, ó, só para a gente ter uma comparação depois. 320,83. É isso. Deixa eu ver se é isso. Pronto. Vamos lá. Aqui eu vou poder baixar esse valor, né? A gente vai poder arrecadar um valor menor, né? Poder arrecadar aqueles 54.400 que a gente já tem arrecadado antes. Você vê aí que a gente consegue bater os 50 mil para a gente pagar as nossas despesas. Você vê que a taxa é aquela de 226,67, tá? Então, você vê aí que o condomínio com a inadimplência de 35%, né? Vou até colocar aqui, ó. 35%. Você vê aí que o condomínio com a inadimplência de 35%, ele teria uma taxa, né, de 320,83, né? A taxa de condomínio que seria cobrada é essa, mas para quem pagasse em dia até o dia do vencimento, 208,33, né? E com a garantidora, né, ele fica um valor bem menor, porém um pouco mais alto do que os 208, mas um pouco mais alto, né? Com a garantidora ficaria 226,67, mas porém não teria esse desconto, tá? Então, gente, isso aí é para vocês terem uma noção de como é feita a previsão orçamentária, né? Como é calculada a taxa do seu condomínio. Você vê aí que é importante a gente previsionar tudo para que quando chegue no final do mês, né? Quando chegar no final do mês, o condomínio bater a meta dele para que ele pague as suas despesas em dia. Tá? Muita gente não entende como funciona, tá? Só diz assim: ah, o síndico vai aumentar a taxa do condomínio, né? Ele quer botar mais dinheiro em caixa para quê? Ele acha que é uma empresa, né? Não é bem assim, né? A gente precisa previsionar tudo, tá? Então, lembra que eu coloquei um exemplo de quando o condomínio não estava prevendo nada de inadimplência, né? Lembra? Eu coloquei aqui, ó, logo no início, o condomínio, tipo, não estava prevendo a inadimplência. Ele não estava prevendo a inadimplência e que ele só estava arrecadando os 50 mil, tentando arrecadar os 50 mil para pagar os 50 mil. Então, mesmo com a garantidora, né, esse condomínio ele tem uma perca, né, e ele precisa adicionar essa perca, né, de antecipação na sua taxa de na sua previsão de arrecadação, porque ele está perdendo. Você vê que não está fechando aqui, né? E por isso que a gente tem que chamar a assembleia, né, para a gente ajustar, né? Lembrando que isso aqui é só um exemplo para que você entenda como funciona de fato, né? E na hora a gente poder chegar numa solução, né, para que o condomínio tenha um bom andamento, né, tenha uma vida financeira saudável, tá? Então, se tiver alguma dúvida, pode estar me procurando, né? Estou à disposição de todo mundo, certo? Não tenho o costume de gravar esses vídeos, né? Separei um tempo aqui para gravar isso aqui, para trazer para vocês da melhor forma possível, né, que eu possa estar fazendo, mas infelizmente eu não sou um profissional nessa área de produção de vídeo, tudo bem, gente? Então,
Qualquer coisa, estou à disposição de todos. Um abraço.